Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Queremos que a palavra de Deus se cumpra sobre cada um de nós, como se fala lá no livro de Salmo. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Queremos ter a certeza que os anjos do Senhor, o Espírito dele, tem se apossado da nossa vida, tem nos amparado, criado um muro de proteção para que nós possamos seguir caminhando firmes na esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. O Evangelho de Marcos é um evangelho mais curto do que o Evangelho de Mateus, Lucas e João. Marcos não tem o objetivo de escrever a biografia de Jesus. Podemos observar que Marcos não se preocupa em colocar os eventos que se deram na vida de Jesus numa ordem cronológica. O objetivo final de Marcos era, de fato, revelar para aquela geração e para as gerações futuras que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele veio aqui a essa terra nos resgatar dos nossos pecados. Seria a única saída de libertarmos da condenação eterna, é nos colocando nas mãos do Senhor. Quem tomasse essa atitude receberia a vida eterna. Quem não recebesse o Senhor estaria perdido eternamente. Possivelmente Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo o apóstolo Pedro, com base nos ensinamentos de Pedro. Sabendo que Pedro esteve ao lado de Jesus, ele aproveita cada palavra de Pedro para que ele possa escrever detalhadamente a convivência de Pedro com Jesus Cristo. Como nós podemos ler no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, era um dia de sábado. Os seus acusadores estavam ao seu redor, e ali estava um homem com a mão ressequida. E pelo fato de ser um dia de sábado, os escribas e fariseus acreditavam que Jesus não poderia realizar nenhum milagre, nenhum bem para o seu semelhante. A tradição judaica falava que alguém no dia de sábado só poderia socorrer alguém se essa pessoa estivesse entre a vida e a morte. Fora disso, deveria deixar a pessoa do jeito que ela se encontrava. É por isso que no versículo 4, Jesus pergunta aos escribas e fariseus que estavam ali: no dia de sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? A pergunta de Jesus era uma pergunta irônica para aqueles homens, porque o objetivo de Jesus, de fato, era curar, era salvar. Jesus veio para uma geração enferma, mas os escribas e fariseus acompanhavam Jesus já tramando o momento da sua morte. O silêncio prestado pelos escribas e fariseus era uma demonstração que eles já tinham perdido a batalha com Cristo. Sabia que não poderiam acusá-lo por um ato real, teriam que falsificar alguma coisa para poder condenar a Jesus Cristo, porque Jesus pregava com autoridade, ele vivia um evangelho ilibado, o seu testemunho era real e verdadeiro. Jesus, em momento algum, pregou algo que não viveu. Como nós podemos observar no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus naquele momento se irou. Mas a ira de Jesus não era contra as pessoas. A ira de Jesus era contra o pecado que trazia prejuízos enormes contra os seres humanos. Jesus amava a todos os pecadores. Jesus queria trazer cura para todas as classes de pessoas, inclusive para os escribas e fariseus. A fama de Jesus crescia assustadoramente por todas as partes. As pessoas daquela época viviam em sofrimento. Jesus veio aqui a essa terra tirar o fardo do pecado, das dores, das lutas dessa vida, dos ombros da sociedade, enquanto os escribas e fariseus, eles não estavam preocupados com as pessoas, eles estavam preocupados com eles mesmos. O objetivo dos escribas e fariseus era se aproveitar da vulnerabilidade das classes daquela época. Mas Jesus veio de fato trazer libertação espiritual, vida eterna para todo pecador. Os próprios espíritos demoníacos reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, como nós podemos ler no versículo 11 desse capítulo. Eles sabiam que Jesus era o seu Salvador.
Era ele o Senhor de todas as eras. Ele era o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Eles não podiam fazer nada contra Jesus Cristo. Marcos capítulo 3, o versículo 13, a Bíblia diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Jesus dedicava muito tempo para orar. Jesus não chamou homens perfeitos para que pudessem aprender dele, mas Jesus chamou pecadores, seres humanos, falhos, envolvidos no pecado dessa vida, para que se tornasse uma nova criatura ao seu lado. E enquanto esteve aqui nessa terra, Jesus dedicou a sua vida para ensinar como aqueles homens alcançariam a vitória sobre o pecado. Deveriam entregar a sua vida a Jesus, deveriam seguir ao Mestre, mas eles não poderiam abrir mão de viver uma vida em comunhão com o Pai. Era por isso que Jesus muitas vezes passava a noite inteira orando, e ele esperava que os seus discípulos também orassem para que vivessem uma vida ligada ao Pai e tivessem força para repreender o maligno. Como nós podemos ver no versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando, a nação de Israel não cumpriu a missão do Senhor. O Senhor queria que toda uma nação testemunhasse do seu amor, da sua bondade, o quanto Deus é gracioso e misericordioso de uma forma coletiva. Mas a nação de Israel deu as costas para o Senhor. Agora, o Filho de Deus coloca os seus pés nessa terra e quer iniciar o seu ministério discipulando, treinando 12 homens, para que esses 12 homens pudessem representar o Senhor nessa terra. Não tem como haver um discipulado se não houver um convívio pessoal. Se nós queremos discipular alguém, nós precisamos dedicar tempo para conviver com essa pessoa. Foi o que Jesus fez. Jesus conviveu com esses homens 3 anos e meio. Jesus caminhou com eles. Jesus se alimentou com eles. Jesus os ensinou a realizar curas e milagres. Jesus viajou com esses 12 homens. A convivência com Jesus ao lado desses 12 homens era para ensiná-los, trazê-los para perto de si. Eles deveriam sentir que eram amados pelo Mestre, mas ao mesmo tempo eles deveriam ter plena compreensão da missão pela qual Jesus Cristo veio cumprir nessa terra e esperava que eles levassem adiante. Marcos capítulo 3, o versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. João era um homem de um discernimento espiritual inigualável. João conseguiu observar em Jesus como sendo aquele que poderia satisfazer todas as necessidades da sua alma. E João busca andar ao lado de Jesus a despeito dos seus defeitos e falhas de caráter. João era extremamente orgulhoso. João era extremamente presunçoso. João era vingativo. João tinha um temperamento extremamente explosivo. João não conseguia levar para casa um desaforo de alguém. Ele era arrogante e extremamente ambicioso, estava buscando uma posição ao lado de Jesus, mas ele abre o seu coração para que Jesus faça as mudanças necessárias na sua vida. Quando olhamos para a vida de João, podemos ver claramente que João foi extremamente amado por Jesus Cristo. E da mesma forma, João ama Jesus sem reservas. Permite que o poder do céu transforme o seu coração de uma forma completa. O transplante de coração que ele sabia que essa terra não poderia acontecer, ele se submete ao médico dos médicos e Jesus Cristo transforma o seu coração de um homem explosivo, de um discípulo conhecido como discípulo do amor. Quando o evangelista Marcos está descrevendo João como sendo João Boanerges, Marcos estava falando que João era um filho do trovão, era um filho do tumulto, da revolta, da bagunça. Mas a partir do momento em andar ao lado de Jesus, Jesus faz a transformação necessária na sua vida para que ele se torne o discípulo amado. Marcos capítulo 3, o versículo 19. E Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus não convidou a Judas para que o seguisse, mas Judas, observando o ministério de Jesus, acreditou que seguindo a Jesus Cristo, se dispondo para estar ao lado do Mestre, ele poderia alcançar alguma posição ao lado de Jesus Cristo. Judas, como os outros discípulos, ele acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o libertador do seu povo.
Mas ele acreditava que Jesus viria como ser um revolucionário, libertar o seu povo do jugo de Roma. E pensando dessa forma, ele estava alimentando no seu coração alguma posição quando Jesus assumisse o seu governo. Embora Jesus conhecesse o coração de Judas, Jesus permitiu que Judas convivesse no meio deles, porque Jesus alimentava esperança a respeito da transformação de Judas. O Senhor esperava que Judas desse oportunidade para que o Espírito Santo fizesse as mudanças necessárias na vida dele, mas constantemente Judas trancou o seu coração para que o Espírito Santo não fizesse as mudanças necessárias na sua vida. Marcos capítulo 3, o versículo 29, a Bíblia diz o seguinte: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Claramente nós enxergamos que Jesus Cristo veio aqui a essa terra dar um ato de graça para todos os seus filhos, de misericórdia. Aqueles que crescem em Jesus receberiam a salvação. Mas aqueles que dessem as costas para Jesus Cristo, esses estariam definindo o seu destino eterno. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a voz de Deus, Criador de todas as coisas. Jesus convidava aquela geração a ouvir a sua palavra, a entender o caminho que eles deveriam seguir, a reconhecer os seus pecados, confessar as suas falhas e viver uma nova vida. Aqueles que dessem ouvido à voz de Deus, claramente eles estavam ouvindo a voz do Espírito Santo para que eles pudessem ser guiados pelo Espírito Santo. Mas se aquela geração desse as costas para o Senhor, eles estariam trancando a voz do seu coração para que Deus não fizesse nenhuma mudança, nem que o Espírito Santo conduzisse a sua vida. Essas pessoas estariam cometendo pecado contra o Espírito Santo, porque quando alguém resiste à voz de Deus, quando alguém tranca a porta do seu coração para que o Espírito Santo não trabalhe em sua vida, ele está resistindo não a homens, mas ele está resistindo ao próprio Deus. Querido amigo, hoje é o dia de nós abrirmos as portas do nosso coração e permitirmos que Deus fale em nossa vida, que o seu Espírito faça as mudanças necessárias. Não há arrependimento na vida de um ser humano se o Espírito Santo não falar conosco. Mas nós precisamos estar conectados com o céu para que nós possamos entender a voz do Espírito falando conosco. Ele pode, nesse momento, através da sua palavra, estar falando com você. Se a palavra de Deus lhe fala que você precisa perdoar, perdoe. Se a palavra de Deus fala que há uma necessidade de uma mudança de vida, mude. Tenha como referência para suas mudanças, ao ouvir a voz de Deus, a palavra do Senhor. Aqueles que permitem a palavra de Deus conduzir a sua vida estão sendo conduzidas pelo Espírito. Hoje é o dia de deixarmos a nossa vida nas mãos de Deus. É por isso que precisamos sempre avaliar a nossa vida à luz da palavra do Senhor. Que hoje e a nossa caminhada se caracterize como sendo uma caminhada e um dia que nós possamos viver a palavra do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos a cada dia andar ao Teu lado, molda o nosso coração, fortalece a nossa caminhada, perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.